Sexta-feira 13, parte 2 salvou a franquia, mas mais que isso, ele é um filme perfeito pra gente entender um dos maiores fenômenos do terror, os vilões icônicos. Eu acho que com vocês aqui isso já é bem manjado, mas o Jason Voorhees, o cara enorme, parrudo, meio zumbi de Sexta-feira 13, não é o vilão do primeiro filme da franquia. Ele sequer aparece lá, só num flashback da sua morte quando era criança. Jason só foi aparecer como vilão no segundo filme e só foi ter um visual tão conhecido usando a máscara de rock lá no terceiro filme. Com a fama absurda que a imagem desse personagem tem e como ela tá entrelaçada ao nome da franquia Sexta-feira 13, é até difícil de imaginar que ele não tava exatamente dessa forma desde o primeiro filme, mas é exatamente isso. E é um fato que foi a sua aparição lá no segundo filme que permitiu que o Sexta-feira 13 se tornasse uma das franquias mais longas e duradouras de todo o cinema, não só do terror. Já são 12 filmes, com o próximo sendo cogitado e uma série desse universo já confirmada pra esse ano. E com certeza não vão parar por aí. Mas o que o Jason apareceu no Sexta-feira 13 parte 2 nos diz sobre o terror. É quase uma regra do terror. Muitas pessoas até reclamam disso, mas os vilões costumam ser os personagens mais famosos e lembrados dos filmes de terror. Existe até uma frase que diz: um filme de terror só pode ser tão bom quanto o seu vilão, pra dizer que a qualidade do filme tá inteiramente ligada ao seu antagonista. Bom, errado não está, mas tem muito mais por trás disso. Laurie Strode e Sidney Prescott são personagens super reconhecidas e são as garotas finais, sobreviventes e heroínas, mas mesmo com toda a sua fama, não são mais conhecidas do que o Michael Myers ou Ghostface. Há ainda outras garotas finais que, apesar de clássicas e icônicas, não são tão mencionadas ou lembradas por quem não é super fã de terror, tipo Sally Hardesty ou Nancy Thompson. Mas os seus vilões Leatherface e Freddy Krueger são figuras conhecidíssimas por qualquer pessoa. Hoje em dia até tá rolando uma mudança nisso, a gente não tem mais personagens vilões tão marcantes como a gente tinha antes. Eu expliquei muito bem sobre isso no vídeo que eu fiz sobre esse assunto do por que não temos mais vilões icônicos hoje em dia. Eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui embaixo na descrição se quiser ver depois, mas de qualquer forma, eles não perderam sua relevância ou importância. O Jason aparecer como assassino em Sexta-feira 13 parte 2, depois de ter sido dado como morto ainda criança lá no primeiro filme, ainda mais com a sua morte tendo sido toda a motivação pra sua mãe ter feito o massacre que ela fez, mostra como é necessário no filme de terror uma figura, uma encarnação do mal que possa ser a imagem da franquia. Quando a gente pensa em Halloween, a gente vê a imagem da máscara do Michael Myers. Quando pensamos em Alien, imaginamos o Xenomorph. Essa imagem visual e bem clara de um vilão diferentão e bem marcante é muito importante para que as sequências de um filme continuem fazendo sucesso e atraindo o público. A história pode ser nova, com novos personagens e até se passar num lugar diferente, mas desde que tenha a imagem daquele vilão retornando, os fãs vão voltar para mais. Toda a franquia Sexta-feira 13 é perfeita para ilustrar isso, já que eles têm filmes onde o Jason sai de Crystal Lake, que a gente tanto associa com os filmes e vai para Nova York ou até mesmo o espaço, mas com o Jason sempre voltando, os fãs continuam assistindo. Em Sexta-feira 13 parte 2, eles tinham o desafio de fazer uma continuação pro filme, sendo que a vilã do primeiro filme, Pamela Voorhees, havia sido morta. Decidiram então usar a sugestão daquela famosa cena final onde o Jason aparece do lago puxando a Alice junto com ele, pra trazer ele de volta no próximo filme, dessa vez como um assassino misterioso. Aqui ele usa um saco na cabeça para esconder o seu rosto deformado e a sua motivação é vingar a morte de sua mãe, a mesma motivação que ela teve no filme anterior por achar que ele estava morto. Como podem ver, eles não foram muito criativos e nem tentaram ir muito longe. De alguma forma o Jason tá vivo, adulto e com sede de sangue. E isso é tudo que eles precisaram para criar a imagem de um vilão extremamente forte, assustador e que os fãs queriam ver mais. No próximo filme conseguiram ainda dar um visual mais marcante e decidiram qual a arma ele iria usar definitivamente, o facão. E então o Jason Voorhees que todos conhecemos estava estabelecido. Eu sempre lembro desse filme quando eu penso sobre a importância dos vilões nos filmes de terror, porque ele é um marco nesse quesito. Uma franquia tão grande que começou sem um vilão tão marcante. Porque a Pamela só apareceu mesmo no final. A gente sempre via as mortes do ponto de vista do assassino. Ela não tinha máscara, nenhuma característica marcante para os padrões do terror daquela época, que já estavam acostumados aos Leatherface e a sua máscara de pele humana, Myers com a sua máscara branca e tal. Mesmo assim, o filme fez sucesso pelos seus próprios méritos, e ao visar uma franquia mais longa, eles foram certeiros em apostar numa figura vilanesca marcante, que apesar de ser derrotado em todos os filmes, pode sempre voltar por ser sobrenatural.
E pronto, assim eles conseguiram se tornar uma das franquias com mais filmes na história do cinema. Existe muito mais por trás do porquê nós, que somos fãs de terror, gostamos tanto dos vilões. Muitos acreditam que a gente torce pelo vilão em muitos filmes porque os personagens são burros, mas vai além disso ainda. Eu pretendo logo fazer um vídeo inteiro pra falar só sobre essa nossa relação com os vilões. Mas, por enquanto, fique sabendo que da mesma forma que Sexta-feira 13, parte 2, é muito mais importante pro gênero todo do terror do que a gente imaginava, Pânico 4 é o filme mais importante da franquia, mesmo que o primeiro ainda seja melhor. E ele até salvou a franquia lá em 2011. Se quiser entender mais sobre isso, clica no vídeo que tá passando aqui na tela ou no primeiro link aqui na descrição e eu te vejo lá.